Olá! Então estamos agora fazendo o take 2 da aula 1, continuação do take 1 que nós paramos, tá ok? No take 1, então, nós vimos uma forma resumida da formação do gráfico patrimonial da empresa. Como nós falamos, neste momento aqui, nós só tratamos de contas patrimoniais. Não falamos de lucro ou prejuízo. Nós não falamos de receitas nem despesas. Muito bem, nesse momento agora nós vamos apresentar a vocês para um outro grupo de contas, que são as contas de resultado. Então, aula 1, take 2, contas de resultado. Muito bem. Nós, então, até esse momento, falávamos apenas de bens e direitos que ficam no ativo, de obrigações que ficam no passivo e a conta de patrimônio líquido que tem o capital investido na empresa, que a gente chama de capital social. Muito bem. Agora nós vamos falar das contas de resultado. As contas de resultado têm dois tipos de contas. São as despesas e as receitas. Bom, o que são despesas? Como nós vamos definir despesas? De uma forma didática, uma forma bem simplificada para o entendimento, as despesas são valores que nós precisamos gastar para que a empresa possa funcionar. Elas não representam aquisição de bens, de coisas de valores. Nós não estamos falando de compra de carro, de veículo, né? Nós estamos falando de gastos, efetivamente gastos, para que a empresa possa funcionar. Então, a conta de luz, a conta de água, salário de funcionário, os impostos, são valores que a empresa gasta para poder funcionar. As receitas são os valores que ingressam na empresa por conta da atividade dela. Se ela for uma empresa comercial, a venda das mercadorias representam as receitas que fazem o ingresso, né, de dinheiro na empresa. Se ela for uma prestadora de serviços, ela presta serviços e aí então por conta desses serviços o dinheiro entra na empresa. O que é prestar serviços? Tem empresa que não vende mercadorias, ela presta serviço. Então, uma empresa de contabilidade, uma empresa de arquitetura, uma empresa de advocacia, uma marcenaria, uma empresa que conserta aparelhos, uma empresa, uma academia de ginástica, ou seja, ela não está lá vendendo mercadorias, ela está prestando serviços. Existem empresas que têm as duas atividades. Ela vende mercadoria e também presta serviços, tá ok? Isso é bastante comum, isso é normal, tá certo? Então, o dinheiro que entra por conta da venda de mercadoria ou prestação de serviços representa as receitas da empresa. Outras contas também representam ingresso de dinheiro, representam valores que ela recebe, então nós vamos acompanhando algumas coisas, tá ok? Muito bem. Essas contas, qual a finalidade delas? Voltando ao nosso quadro patrimonial, nós vamos lembrar quando nós explicamos que a finalidade da empresa é que nós tenhamos um controle permanente, a finalidade da contabilidade é que nós tenhamos um controle permanente do patrimônio da empresa. Esse é o patrimônio da empresa. Agora, nós precisamos saber se essa empresa está tendo o que? Lucro ou prejuízo. Quem vai dizer para a gente se nós estamos tendo lucro ou prejuízo? As contas de resultado. Se nós tivermos mais despesas do que receitas, nós vamos ter prejuízo. Se nós tivermos mais receitas do que despesas, nós teremos lucro. O lucro, naturalmente, é necessário para que a empresa possa
sobreviver, porque é uma empresa que fica dando despesa, o dinheiro vai indo, vai indo, vai indo, chega uma hora que ela fica sem como ter se manter, tá ok? Muito bem. Vamos então ver o que representam, por exemplo, as despesas. Alguns exemplos. Por exemplo, aluguéis, né? Pagamento de conta de água, a conta de luz, salário de funcionários, impostos. Estes são alguns exemplos de despesas. Alguns exemplos de receitas. Então, venda de mercadorias, receita de serviços, você pode ter aluguéis, a empresa pode ter bens e receber aluguel dos bens que ela tem. Você pode ter juros que você recebe, o cliente pagou com atraso, pagou juros, entrou juros. Você pode ter, enfim, algumas fontes de receita, tá ok? Bom, são exemplos, né? E nós temos agora que observar uma coisa muito importante. Nós precisamos dar nomes para esses elementos. E aí esses elementos, eles devem estar devidamente identificados, tem que ter um nome, de forma que as pessoas, ao olharem a demonstração de resultado da empresa, o patrimônio da empresa, eles possam identificar, no caso das despesas, as despesas, no caso do patrimônio, o elemento que está registrado ali. Isso é uma exigência legal, tá ok? É obrigatório isso. Muito bem. Vocês podem ver que muitas vezes, né, nós temos algumas contas que a gente precisa diferenciar quando que é despesa e quando é receita. Por exemplo, nós temos a conta aqui aluguéis. E nós temos também aluguéis representados aqui. Quando eu vou saber se eu estou falando aluguéis despesa, ou seja, o valor que nós pagamos por conta de aluguel, e quando nós vamos estar falando de aluguéis receita, valor que está entrando por conta de aluguel. Isso daí nós vamos fazer uma relação de várias contas que tem essa situação e nós vamos explicar isso com bastante detalhe, bastante forma, quando nós fizermos o take 3, continuação desta aula aqui. Até daqui a pouco.